Desliga. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Vamos estar iniciando agora nossa primeira aula, né, dos dons. A gente vai entrar na primeira aula com os dons vocais, né? A gente vai iniciar. Shalom, shalom. Boa noite. A gente vai iniciar hoje entrando nos dons vocais, né? No aprendizado dos dons. E eu queria deixar essa aula gravada, mas tá um pouco difícil, porque o YouTube ainda não liberou pra mim. Então, se vocês verem eu olhando meio torta, é porque eu tô no tablet. Amém? Glória a Deus. Vamos estar iniciando a aula. Hoje a gente vai estar falando de dons, da parte dos dons vocais, né? Que é a interpretação de línguas e os dons de variedade de línguas. A gente vai entrar mais na parte da variedade de línguas do que da interpretação. Eu vou só estar ali destrinchando, né? Explicando melhor, né? Mas de início vai ser isso. Vamos entrar lá na palavra que eu fiz o PDF e depois eu vou estar mandando o PDF para vocês. Lá em... Deixa eu ver. Que fala sobre o dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10. Coríntios, né? Coríntios 12, 10. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 12, 10. Que diz assim. 2 Coríntios 12, 10, não, é 1 Coríntios. É 1 Coríntios. Falei errado. Nós iniciamos lá em 1 Coríntios 12, 10. Quer ver? Glória a Deus. Eu peço para estar desligando os microfones para não interferir aqui. Nós iniciamos lá em 1 Coríntios 12, 10, que diz assim: a um é dado no mesmo Espírito a fé, e outro no mesmo Espírito os dons de curar, e outros operações de milagres, outros profecia, outro discernimentos de espíritos, e a um é dada a variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas em um só é o mesmo Espírito realizando todas essas coisas, distribuindo-os a cada um individualmente conforme ele quer. Então a palavra nos ensina o quê? Que o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre nós, né? E... Só um minutinho. Vamos estar fazendo uma oração para estar iniciando? Vamos estar fazendo uma oração para a glória de Deus? Ai, obrigada, Márcia. Vamos estar orando? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós entregamos essa aula diante do Teu trono, ó Deus. Destronamos, Senhor, todo ataque e contra-ataque das trevas contra as nossas vidas, ó Pai. Eu bloqueio agora, no nome de Jesus, pela autoridade que é me confiada, Pai. Todo acesso maligno, Senhor, toda interferência, Senhor, maligna, Pai. Toda, Senhor, ataque e contra-ataque das trevas, Pai. Todo, Senhor, espírito, Senhor, de distração, ó Deus. Todo, Senhor, espírito de pensamento acelerado, ó Pai, que vem trazer, Senhor, ansiedade neste momento, que vem trazer, Senhor, pensamento acelerado, ó Pai. Eu cancelo agora, Pai, toda interferência do inferno contra essa aula, Pai. Eu cancelo agora, Pai, todo bruxo, feiticeiro, Pai, demônio, Senhor, que estiver agindo, ó Pai, impedindo essa aula, Pai. Eu cancelo agora pelo poder e autoridade que está no nome de Jesus. Todas as fortalezas malignas sejam quebradas dentro dessas casas agora, no nome de Jesus. Pai, eu te peço anjos acampados, ó Pai,
em cada lá agora, em cada lugar agora. Cada anjo posto num lugar estratégico agora, no mundo espiritual e no mundo físico, dentro dessa sala de aula agora, Pai. Eu peço agora, Senhor, que esses anjos vai guardando essas vidas, vai guardando cada um que aqui está nessa aula, vai, Senhor, dando discernimento, vai entregando, Senhor, agora, Pai, dos teus dons, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu te convido, eu te convoco, eu coloco o Senhor como honra, como lugar de honra nessa aula, como lugar de honra neste lugar. Espírito Santo de Deus, toma o lugar que é teu, esteja, Senhor, à frente dessa aula. Espírito Santo, fala o que tu queres. Espírito Santo, ministra. Espírito Santo, desça com os teus dons sobre cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço agora, Espírito Santo, vai manifestando do teu poder sobre cada casa agora, sobre cada pessoa que aqui está e as que vão entrar. Pai, eu te peço pelo santo nome de Jesus, Pai, o sangue do Cordeiro sobre cada família, sobre cada pessoa e sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, proteção de todos os lados em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora a gente pode começar direito. O Espírito Santo já está aqui. Então, lá em 1 Coríntios 12 vai nos ensinar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, ele consiste em quê? Em variedade de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de discernimento, dom de interpretação, né, de línguas, de milagres e maravilhas, né, palavra de conhecimento. Então, são vários dons, né? São 9 dons que o Espírito Santo libera por nós. E a palavra diz que ele dá a cada um conforme que é concedido. Ou seja, é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que distribui a cada um dom específico. Você pode buscar por todos os dons, é maravilhoso. Mas normalmente o Espírito Santo já entrega a nós, a cada um em específico. Eu quero trazer para vocês aqui sobre quando eu tive a manifestação do Espírito Santo. Eu já era batizada no Espírito Santo, mas eu não falava em línguas, eu não tinha evidência da manifestação de línguas. Por quê? Porque existiam muitos bloqueios que me dificultavam em falar em línguas. Eu tinha as línguas dentro de mim, sonhava falando em línguas, sentia, né, aquelas línguas ali dentro de mim, mas não conseguia colocar para fora devido a alguns bloqueios. Então, quando foi perto de um congresso de jovens que eu estava para ir, eu comecei a orar e comecei a fazer jejum em prol que eu queria o dom de línguas, que era um dos dons que eu mais queria, porque eu acho muito bonito. Então, eu queria porque queria ali o dom de línguas. E eu comecei a jejuar e eu comecei a pagar um preço pedindo ao Espírito Santo que me desse aquela manifestação dos dons de línguas. Só que o Espírito Santo me colocava no coração que eu já tinha. Por exemplo, quando eu acordava às vezes de madrugada, eu acordava meio que falando em línguas. Mas quando eu tentava falar, eu não conseguia. Eu sonhava expulsando demônio e fazendo várias coisas em línguas. Mas no físico, no natural, eu não conseguia trazer para mim. E aí, eu orando, pedindo a Deus os 9 dons do Espírito Santo, eu fui nesse congresso. Quando eu cheguei nesse congresso de jovens, ninguém precisou colocar a mão em mim. Eu fui lá na frente e eu sei que desceu um fogo muito grande e o Espírito Santo colocou dentro de mim para me colocar para fora aquilo que ele estava falando. E eu comecei a falar, e eu comecei a falar, e eu comecei a falar. E ali eu falava só duas sílabas, mas eu falava sem parar, sem parar, sem parar. E aí Deus colocava no meu espírito que eu sabia também interpretar. Então era para mim falar e interpretar aquilo que eu estava falando. Só que era algo tudo muito rápido, tudo muito, como é que fala? Muito, sabe, muito poder ali. E eu começava a falar em línguas e eu lembro que a interpretação veio junto. E eu falava Deus de fogo, Deus de poder, Deus de fogo, Deus de poder. Era 2 línguas, eu não lembro agora como que era. Não sei se era Cantaramanaia, eu acho que era isso, Cantaramanaia. E eu só ficava falando isso repetidamente, sem parar. E eu ficava, e a interpretação que vinha dentro do meu coração era Deus de fogo, Deus de poder. Deus de fogo, Deus de poder, porque a glória de Deus estava muito densa ali naquele lugar. Então, neste momento, eu já tinha a língua dentro de mim,
Eu só não conseguia colocar para fora. Mas como eu busquei aquilo dali para me ativar, para me desbloquear, automaticamente já veio a interpretação de línguas. E ali eu já fiquei muito feliz e comecei a fluir ali no dom. E um pouco tempo depois, eu consegui ali mudando as línguas, né? Porque cada vez mais que você vai mergulhando, falando mais línguas, mais você vai recebendo novas línguas. Línguas de guerra, línguas de intercessão, língua de edificação pessoal, língua de renovo. Então, sempre você vai ter ali uma língua de trazer, abrir uma dimensão, algo do tipo. Então, você vai indo e você vai acessando todas essas línguas. Lá em 1 Coríntios fala sobre os dons de línguas, né? De variedade de línguas. A definição. O dom de variedade de língua também é conhecido como dom de línguas de nações. É uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, mencionado em 1 Coríntios 12, 10. Esse dom permite que uma pessoa fale em línguas que não aprendeu naturalmente, podendo ser idiomas humanos ou uma linguagem espiritual, que edifica o espírito e promove comunhão com Deus. Ou seja, o dom de variedade de línguas, ela é tanto para você, para uma edificação pessoal, pela edificação da igreja, e ela também é para poder edificar uma pessoa que não é da nossa nação. Por exemplo, eu já vi testemunhos de pessoas que, por exemplo, teve um testemunho de um judeu que estava num lugar e ninguém falava a língua dele. Só que um pregador começou a pregar e falar em línguas. E ali aquele judeu sabia que o Espírito Santo estava manifestando o poder dele ali, porque o pregador, sem nem perceber, estava falando a língua do judeu. Lá em Atos também fala sobre isso, que quando o Espírito Santo pousou sobre aquela casa, e deixa eu só pegar o versículo aqui certinho. Lá em Atos... Eu escrevi tanta coisa que eu nem... Aqui. Lá em Atos 2:4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. As pessoas que estavam ali na casa, né, esperando pelo batismo do Espírito Santo, né, que Deus falou, Jesus falou, fiquem na casa até que o Espírito Santo venha sobre vocês, eles ficaram ali. E a partir do momento que eles foram cheios de uma forma tão tremenda e tão profunda, eles começaram a falar em outras línguas. Alguns falavam línguas de anjos, né? Outros falavam línguas, como é que fala? De outras nações. Tinha várias nações ali, várias pessoas que estavam ali, se eu não me engano, para uma festa, e que haveria ali no templo, e tinha pessoas de Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadocia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pafília, do Egito e Líbia, visitantes de Roma e crentes e árabes. Ou seja, eles estavam ali, todo mundo ali por perto, e aquelas pessoas dentro daquela casa começaram a falar em outras línguas e começaram a falar nas línguas dessas pessoas. E eles, né, ficaram admirados, porque era uma língua que ninguém sabia. Eles sabiam que eles eram judeus e que eles não falavam essas línguas. Eu estou tentando achar os versículos bíblicos, parece que sumiu daqui. Glória a Deus. Né, glória a Deus. Eu não vou conseguir trazer os versículos, mas depois eu mando o PDF para vocês lá, vocês vão compreender melhor. Então, eles começaram a falar em outras línguas ali, e aquelas pessoas que eram de Roma, que era da Mesopotâmia, que era de outros lugares, começaram a entender o que aqueles judeus estavam falando. Por quê? Porque eles tinham recebido o dom de variedade de línguas. Então, por mais que os judeus não sabiam o que eles estavam falando, os que não acreditavam, né, aqueles que eram incrédulos, aqueles que estavam do lado de fora, conseguiram entender o que eles estavam falando, porque cada um falava numa língua diferente, de uma nação diferente. Então, o dom de variedade de línguas, ele vem para edificação pessoal, quando você fala com Deus,
mas ele também vem para edificação, né, de pessoas incrédulas, pessoas que são em outros lugares. Às vezes Deus usa, né, a pessoa que tem a variedade de línguas, o dom de variedade de línguas, para uma pessoa que é de outra nação. E, por exemplo, se ela tiver uma pessoa aqui da África, no Brasil, e Deus quer falar com aquela pessoa, aquela pessoa ali que tem o dom vai começar a falar em línguas. Para ela está falando qualquer outra coisa, mas para aquele africano ele vai entender na língua dele, da terra dele, aonde ele mora exatamente. E por incrível que pareça, o dom de variedade de línguas, até o sotaque, dependendo da terra da pessoa, vem também para que a pessoa entenda que é Deus e não tem outra maneira daquela pessoa estar falando ali, porque eles vão olhar para a pessoa e vão falar: ela nunca foi neste lugar, ela nunca estudou essa língua, mas ela sabe falar essa língua porque eu sei que é Deus que está falando comigo neste momento. Então Deus começa a falar com a pessoa ali através do idioma dela, né? Outra coisa também que fala sobre o dom de variedade de línguas é que, por exemplo, ele é um sinal, né, do que o Espírito Santo está ali. É um sinal de que Deus está usando aquela pessoa, algo do tipo. Mas existe a diferença, porque tem demônios que também falam em línguas, né, que fingem ter a manifestação do Espírito Santo. Então, é necessário também ter o dom de discernimento para entender se aquela pessoa realmente está orando por você em línguas e está ali falando algo que vem da parte de Deus, ou se aquela pessoa literalmente só está ali te amaldiçoando em línguas. Pois já aconteceu o caso de estar no monte e a pessoa está orando em línguas, a gente está achando que a pessoa está orando em línguas para edificação pessoal, e a pessoa está ali amaldiçoando o ministério. Então, precisa também ter o discernimento para entender. Por exemplo, se a pessoa chegar para você e colocar a mão em você e começar a sentir o Senhor, e começar a falar em línguas e ficar falando várias outras coisas, se você não tiver a interpretação da língua ou o discernimento, você não vai saber se aquela língua que ela está falando realmente provém de Deus ou não. Então, a gente tem que sempre pedir a Deus. Eu falo que o ideal é pedir todos os dons, né? E o principal é o dom de discernimento hoje em dia. Vamos lá. Vamos lá. Proferir oração em línguas através do Espírito Santo, sinal é incrédulo, que diz assim: o falar em línguas, batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus que reveste o cristão com poder para viver uma vida eficaz e sobrenatural no reino de Deus. O batismo é um empoderamento. O que é batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual descrita na Bíblia como um derramamento especial do Espírito Santo sobre os crentes. É distinto da conversão e tem como principal objetivo capacitar para a obra de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele te capacita, ele te derrama um poder para você manifestar a obra de Deus, para você fazer ali em prol do reino de Deus. Alguns exemplos bíblicos estão lá no dia de Pentecoste, em Atos 2, 1, 4. Na casa de Cornélio, Atos 10, 4, 4, 4, 6. E nos discípulos em Efésios, Atos 19, 1, 6, que são os versículos a qual você vai ver sobre o batismo com o Espírito Santo. O propósito do batismo é capacitar o cristão para testemunhar com poder. Ser uma testemunha eficaz de Jesus. Atos 1, 8. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando você recebe os dons, quando você recebe a manifestação do poder do Espírito Santo, você vai testemunhar que aquilo dali vem de Deus. Porque, igual a gente fala, se você sentiu algo bom, se você aprendeu algo de bom, você vai querer passar. Então, quando a pessoa te perguntar o que aconteceu naquele lugar, por que você está diferente, você vai falar: eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi o poder de Deus, algo aconteceu ali. Então, você automaticamente está testemunhando para a glória de Deus. Você está manifestando ali como testemunha do poder de Deus na terra. Manifestar os dons espirituais. Usar ferramentas sobrenaturais para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons, ele é uma ferramenta para a edificação do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 7, 11, vai explicar direitinho sobre, né, sobre isso.
O batismo com o Espírito Santo também te dá ousadia e coragem, superar o medo e falar com autoridade. Então, quando o Espírito Santo vem sobre você, não existe medo, não existe vergonha, não existe nada. Vai descer uma unção de ousadia e até o que você não sabia falar, você vai falar. Até o que você não sabia fazer, você vai começar ali. Por exemplo, se você está orando na sua casa e você recebe o poder do Espírito Santo, ele está ali com você e você nunca teve oração de guerra na sua casa, você vai começar a orar em guerra e você vai começar a falar línguas que você nunca falou e você vai começar a marchar dentro da casa. Por quê? Porque vai vir um poder sobre você, uma ousadia, uma coragem. O batismo com a variedade de línguas também, ela traz para você viver uma comunhão mais profunda com Deus. Por que uma comunhão mais profunda com Deus? Quando a gente ora, normalmente a gente ora, Pai, nos abençoa e amém, glória a Deus. Você está falando, o Espírito Santo ele vem, interpreta a sua oração e leva até o trono de Deus. Agora, quando você fala em línguas para edificação, você está ali no momento que você quer falar com Deus, no momento que você está ali, só você e Deus, está na pia lavando sua louça, você está em algum lugar, é uma conexão direta. Eu falo que é como se fosse um fio conectado com Deus. Então, automaticamente a sua oração já vai direto, automaticamente, né, o Espírito já está conectado. Por quê? Porque a palavra fala que no Espírito que a gente tem, o Espírito Santo está, né? Aí no nosso Espírito se conecta com o Espírito de Deus e vai automaticamente, né? Porque, como que fala, né? Tô meio perdida nas palavras, mas glória a Deus. Mas, como é que fala? O seu espírito, né? Uma conexão de espírito em espírito. Eu não lembro do versículo agora para poder falar para você. Evidências do batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é uma evidência inicial comum. Lá em Atos 2:4 e o 10:46 vai falar. Que a maioria das pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, uma das maiores evidências é que naquele exato momento essa pessoa começa a falar em línguas. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo igual eu, e não começa a falar em línguas, tem dificuldade em falar em línguas, existe um bloqueio que dificulta, que ela não consegue colocar para fora aquilo que já está sobre ela. Então, automaticamente, esse bloqueio pode ser um bloqueio na mente, pode ser um trauma do passado, pode ser alguma situação que dificulta para ela receber aquilo dali e colocar para fora. Você consegue receber, né, através de imposição de mãos, através de líderes que oram por você, ou você mesmo buscar pelos dons. Automaticamente, eu busquei pelos dons. O dom de variedade de línguas, línguas idiomáticas, né, que é de nações, é um sinal para incrédulos. Se chama xenolalia, né? Fala assim. A xenolalia é a manifestação sobrenatural em que alguém fala em idiomas humanos conhecidos, mas que nunca estudou ou aprendeu. Esse fenômeno é descrito na Bíblia em Atos 2, durante o Pentecoste, quando os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a falar em línguas de diversas nações presentes em Jerusalém. Aqui tem um versículo. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se aquele som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E ali tinha várias pessoas, né, da Judéia, da Capadócia, da Mesopotâmia e da província da Ásia. Então, várias pessoas de outros lugares, do Egito e da parte do Líbia. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, árabes. E eles ficavam ali se perguntando, né, como que eles conseguiam entender o que os judeus estavam falando, se eram do lugar a qual eles nasceram. E aí eles continuam falando: nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então eles mesmos declararam ali como testemunha: nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, porque eles conseguiram compreender que Deus falava com eles na língua deles. Lá em Atos 2, 5
até o 11, que fala sobre essa passagem que aconteceu. E esse, né, é um dom de variedade de línguas idiomáticas, que é um dos dons que é pouco visto. Por que pouco visto? Porque é só quando Deus quer falar com alguém de uma outra nação. Só que esse dia foi até engraçado. Nós estávamos orando na igreja, na sexta-feira, se eu não me engano. E a Luana começou a orar, né? Ali só estava eu, ela e a apóstola, né, na igreja. E ela começou a falar em inglês e não conseguia parar de falar inglês, e a gente começou a dar crise de riso. Por quê? Porque não era normal dela falar inglês, não tinha ninguém ali para poder edificar com ela falando inglês, mas até ela ficou assustada, porque ela começou a falar e não conseguia parar de falar em línguas, e a língua que ela estava falando era tudo em inglês. E a gente começou a rir porque a glória de Deus estava ali. E comigo também aconteceu algo parecido, numa brincadeira que eu estava com as meninas no grupo, né? Ali falando em línguas, né? A gente conversando em línguas, que a gente tem essa mania de ficar falando em línguas, conversando uma com a outra e tal, né? Uma interpretar pela outra. Eu comecei a falar em japonês. E eu não conseguia entender por que eu falava em japonês, mas eu sei que eu falava em japonês e eu começava a rir, e ali Deus ia manifestando a glória dele, mostrando pra gente que ali ele estava no meio, mesmo que era uma brincadeira, mesmo que era algo que a gente estava usando ali para edificação pessoal, para ter um momento com Deus, né? Porque foi algo assim natural, muito natural. A gente estava falando em línguas, uma interpretava a outra e começou a sair a língua japonesa. E foi algo assim muito legal. Idiomas, lá fala sobre um idioma conhecido, né? As línguas faladas eram compreendidas pelas pessoas de diferentes nacionalidades presentes. Qual o propósito disso? Proclamar as grandezas de Deus e servir como sinal para os incrédulos. Ou seja, a variedade de línguas em nações, né, a variedade de línguas idiomáticas é para proclamar a grandeza de Deus. Qual o impacto disso? Muitos foram tocados por esse sinal, resultado na conversão de cerca de 3.000 pessoas naquele dia. Naquele dia, em Atos dos Apóstolos, né, quando eles receberam aquele poder, quando eles começaram a falar em línguas idiomáticas, e aquele povo começou a entender o que eles estavam falando, aquele povo começou a falar que Deus estava falando com eles através daqueles judeus. Ali 3.000 pessoas aceitaram a Cristo por causa daquilo que eles deixaram se manifestar através deles, né? 3.000 pessoas se voltaram para Cristo porque ouviram Deus falar em outras línguas com eles, né? Nas línguas da cidade deles, e não tinha como aquilo dali acontecer. Exemplo. Aqui tem alguns exemplos de testemunhos. Um missionário dos Estados Unidos, chamado David, foi enviado para uma vila na África, onde ninguém falava inglês. Ele não sabia o idioma deles, mas confiava que Deus o guiaria. Em um culto de oração na vila, David começou a orar e, sem perceber, falava na língua local. As pessoas ficaram emocionadas porque entenderam tudo o que ele disse. E o que ele falava enquanto ele orava? Ele falava: Jesus é o Salvador e ele veio para libertar vocês. Mesmo sem esse David entender, ele estava falando uma mensagem diretamente de Deus no idioma daqueles africanos que precisavam ouvir. Então, por isso que é importante você ter a variedade de línguas, porque se Deus te levar para outra nação, eu já coloco assim, né? Deus te leva para outra nação, você não sabe falar a língua deles, eles também não vão saber falar a sua língua. E ali Deus vai falar através de você, na sua oração em línguas, na sua entrega de línguas. O dom de variedade de línguas também é conhecido como dom de línguas de nações. É uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, mencionada em 1 Coríntios 12:10. Esse dom permite que uma pessoa fale em línguas que não aprendeu naturalmente, podendo ser idiomas humanos ou uma linguagem espiritual que edifica o espírito e promove comunhão com Deus. Manifestações do dom de variedade de línguas. Línguas como sinal para o incrédulo. Ou seja, se uma pessoa é incrédula, uma pessoa não acredita naquilo que, não acredita em Deus e está ali, mas é de outra nação, Deus vai falar com ela, entende? Na língua dela, para que ela entenda que é Deus que está ali, Deus fala com ela, que Deus existe.
Línguas para edificação pessoal. O dom de variedade de línguas, você começa a ter uma intimidade com Deus. Quanto mais você ora em línguas, mais intimidade você tem com Deus. Então você edifica pessoalmente, você mesmo se edifica. Depois eu vou trazer o poder da oração em línguas. Línguas para edificação coletiva, com interpretação, ou seja, por isso que Paulo fala, né? Você pede pelo dom de variedade de línguas, mas também peça pelo de interpretação. Porque da mesma forma que você fala em línguas, você também precisa interpretar, ou tenha alguém que interprete ali no meio da igreja, para que o povo entenda o que Deus está falando através daquela língua. Línguas como intercessão. Então, o dom de variedade em línguas, ele também traz uma língua própria para intercessão. Como eu tenho mania, por exemplo, de estar orando em línguas e Deus me traz o rosto de uma pessoa. Ou eu estou orando em línguas e Deus me traz o nome de uma pessoa. Pode ser uma pessoa que eu nem conheço. E ali eu sei que eu estou em oração de intercessão pelaquela pessoa. Então, às vezes você está orando em línguas e você está intercedendo por alguém. Cânticos em língua. Eu não sei vocês, mas eu acho que vocês já viram. A Luana, ela canta muito em línguas. Então, existem cânticos celestiais que descem para a terra sobre a pessoa que tem o dom de variedade de língua. E as pessoas começam a entoar cânticos em línguas. Eu tenho também, mas o meu é mais só pessoal mesmo, eu e Deus mesmo. Línguas proféticas, ou seja, quando você vai profetizar, quando você vai liberar algo sobre alguém, quando você está ali, você começa a ter um poder sobre você no dom de variedade de línguas, que você começa a profetizar, você começa a derramar ali sobre a vida da pessoa ou sobre o lugar. Línguas em guerra espiritual. Ou seja, se você está numa batalha, se você está num momento de guerra, se você está num momento ali que você está na igreja, você começa a orar, e você não entende por que você está orando naquela profundidade, naquela intensidade, às vezes você está em uma oração de guerra espiritual pelo lugar ou por alguém ali. Isso acontece bastante comigo. Eu fui chamada mais para a área da guerra, da batalha espiritual, né? Então, às vezes, por exemplo, eu estou sentada lá na frente, Deus manda eu ir lá para a porta e eu começo a orar em línguas, dando direcionamento aos anjos para que eles venham estar ali em alguma batalha espiritual, em alguma libertação. Então, eu já entro em guerra espiritual através da oração em línguas. O dom de variedade em línguas também influi na comunicação direta com Deus, ou seja, às vezes você está ali no seu momento, igual eu falei, e você está falando diretamente com Deus. Você está ali, se você estiver sentada na sua varanda e está orando em línguas, você está diante do trono de Deus e está falando com Ele. É algo muito sobrenatural. Línguas em momentos de revelação. O profeta, quando ele tem, o profeta, né, que é do ofício, que traz revelação sobre a terra, que traz revelação sobre o povo, quando ele também está ali orando em línguas, pode ser que neste momento comece a descer revelação do céu sobre ele, através daquelas línguas, e ele vai interpretando aquilo que Deus está passando para aquela pessoa. Línguas em missões, né, que é as línguas de outras nações. Línguas em oração coletiva. Está todo mundo ali orando junto e todo mundo vai começar a falar em línguas. Então, um está orando pelo outro, um está edificando o outro e todos ali estão juntos. Línguas para renovo espiritual. Existem momentos a qual nós estamos muito cansados, muito sobrecarregados, e quando a gente começa a orar em línguas, no dom de variedade de línguas, começa a fluir a língua a qual você vai se renovar e a qual vai tirar aquele cansaço sobre você. E também tem a língua como expressão de louvor e gratidão espontânea a Deus. Então, naquele momento, você está ali orando em língua, você está tão alegre, você está tão grata a Deus, que vai fluindo ali ou um cântico ou uma adoração a Deus através do dom de línguas, de variedade de línguas. Vocês estão conseguindo entender? Estou falando muito rápido. Glória a Deus. Deixa eu pegar só uma outra parte aqui, que é Deixa eu pegar daqui para lá. Eu quero trazer para vocês o poder da oração em línguas. A oração em línguas,
É um dom dado pelo Espírito Santo para que os fiéis falem com Deus pelo Espírito, trazendo uma conexão maior com Deus, revelando o que o Espírito da pessoa necessita no exato momento da oração. Ou seja, não vai ser você que vai falar, mas vai ser o seu próprio Espírito falando com Deus. O que é oração em línguas? Esse daqui é mais pessoal, né? É um dom do Espírito Santo, ocorre quando o fiel transcende. Ou seja, você ora até um nível. Normalmente você ora, Deus Pai, amado, querido, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa. E ali você vai até no nível, por exemplo, né? Tem pessoas que não conseguem pedir muita coisa a Deus. Então ela só fala, Deus, obrigado por tudo, por mais um dia, até amanhã. Tipo assim, né? E a oração em línguas em Deus, né? Quando você está ali pessoalmente com Deus, você transcende, né? Você transcende o natural e começa a falar no mundo sobrenatural, no mundo, né, celestial de Deus. É vista como um sinal do batismo do Espírito Santo. O que significa orar em línguas? É quando o espírito de uma pessoa está ativo e conversando com o próprio Deus. É quando uma pessoa está em profunda oração e sai das palavras comuns e entra numa frequência espiritual, conectando o teu espírito com o Espírito de Deus. Ou seja, quando você está no seu momento de secreto e você começa a falar em línguas, cria-se uma frequência espiritual, a qual você começa a se conectar com o próprio Espírito Santo ali diante do trono de Deus. É algo muito mais profundo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em orar em línguas, ou tem bloqueio. Às vezes a pessoa tem o dom, mas não consegue orar com constância, porque existe um bloqueio ali para que ela não ore. Porque no momento que ela começar a orar, coisas vão acontecer. O que acontece quando oramos em línguas? A oração em línguas cria uma intimidade com Deus. 1 Coríntios 14, 2 fala sobre isso. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Ou seja, quando você está orando em línguas, você está falando diretamente com Deus, os seus mistérios com Deus, Deus está falando com você, é uma conexão direta, ninguém vai te entender. A oração em línguas fortalece e edifica seu espírito. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Ou seja, quando você começa a orar em línguas, você mesmo está se edificando espiritualmente. O que é edificar? É uma fortaleza, você começa a criar fortaleza. É como se você estivesse criando um prédio. Dia após dia você vai criando um prédio ali na oração em línguas, né? Naquele momento com Deus, você vai se fortalecendo mais. A oração em línguas libera um poder sobrenatural em sua vida. Atos 1, 8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, quando você está orando em línguas, existe um poder do Espírito Santo que desce sobre você no momento da sua oração. A oração em línguas alinha você com a vontade perfeita de Deus. Romanos 8:5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, a palavra nos ensina que, ao momento que você começa a orar em línguas, que você começa a criar a frequência espiritual com Deus, não tem mais a tua vontade, você vai se alinhar com aquilo que Deus quer. Você começa a alinhar o seu coração com Deus, a sua mente com Deus, o teu espírito com Deus. A oração em línguas faz você permanecer cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Ou seja, tem pessoas que ali, muita gente pergunta pra mim, mas por que, pra gente, né? Mas por que a gente foi em tal lugar? Fomos cheios do Espírito Santo, falei em línguas, rodei, batizei, né? E depois parece que tudo acabou. Porque a pessoa não continuou criando aquela frequência de relacionamento espiritual. Então, quando você está orando em línguas, você permanece cheio do Espírito Santo. Cada vez mais o Espírito Santo vai estar sobre você e você sempre vai ter ele ali perto de você. Pensa que é uma caixa d'água. Todo dia você tem que encher essa caixa até a boia, até no máximo. E no outro dia ela vai ter que encher de novo. Entende? Então, todo dia você precisa estar cheio do Espírito Santo. A oração em línguas ativa milagres.
A oração em línguas ativa milagres. Marcos 16, 17, que diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuseram as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pessoal, só um minutinho que eu tô com a panela no fogo. Que eu estava falando. A oração em línguas, ela ativa milagres. Ou seja, no exato momento que você começa a orar em línguas, tudo aquilo que você necessita, você está tão conectado ali profundo em Deus, na sua oração em línguas, que os milagres vão começar a acontecer. Coisas que não aconteciam vão acontecer. Se você está orando em línguas e você começa a expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio vai sair no nome de Jesus, mas aquela língua vai começar a te dar poder e autoridade. Se você precisa de algo, aqui fala, né? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, a oração em línguas, como a gente já falou, te traz um poder tão profundo que com milagres começam a acontecer. Sinais e maravilhas começam a acontecer naquele exato momento. O que acontece? Eu até contei para algumas pessoas que aconteceu esses dias. Esses dias eu estava ali no meu quarto, por volta das 3, né, da tarde, e eu comecei a falar em línguas ali com o Senhor, deitada, falando em línguas, né, ouvindo um cântico, né, ali bem baixinho, né, e eu falando ali com Deus, no meu espírito conectado ali com Deus, e teve um momento que um anjo chegou exatamente do meu lado e tocou um chofar. E soou aquele barulho de chofar dentro do quarto bem profundo. Só que no meu espírito, como eu estava conectada com Deus, eu sabia que o anjo tinha chegado e eu sabia que o anjo só tinha dado um sopro. Mas aquele sopro durou ali em torno de uns 3 minutos, mais ou menos, uns 2 minutos. Ou seja, foi um cântico muito longo. Para quem toca chofar, quem sabe como que é o toque do chofar, você dá uma soprada e já não aguenta. Então, realmente tinha que ser um anjo ali naquele momento. E isso aconteceu. Então, neste momento, no momento que eu estava orando, milagres e sinais e maravilhas começaram a acontecer, porque a manifestação celestial de Deus começa a acontecer. Né? A oração em línguas traz refrigério para a alma. Isaías 28, 11, 12 diz assim: pois bem, por meio de lábios zombateiros e de língua estranha, o Senhor falará a este povo, a qual ele disse: este é o descanso. Deem descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Ou seja, o que Isaías estava escrevendo aqui? Que Deus vinha, falava com o povo em língua estranha, mas para dar refrigério, para dar alívio à pessoa, e a pessoa não conseguia entender, não conseguia ouvir, porque não estava conectada em Deus. Então, quando você vai orar, que você está cansado, está angustiado, a oração em línguas, ela te traz o refrigério, como diz a palavra. A oração em línguas traz proteção contra o maligno, 1 Coríntios 10, 3 ao 4. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que Deus está dizendo aqui, a nossa luta, ela não é para lutar contra a carne. A nossa luta, a gente luta contra principado, potestade, né, contra demônios das trevas. Então, quando você começa a orar em línguas, você está lutando, você está guerreando contra esses principados. Então, por isso que a palavra diz aqui, né, que não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais. A oração em língua, ela não é uma oração carnal, ela é uma oração, né, celestial. A oração em línguas traz sabedoria, Tiago 1:5, que diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, no exato momento que você está ali orando em línguas, você precisa de um esclarecimento de Deus, você precisa de uma direção de Deus, você precisa de algo, o Senhor vai derramar sobre você a sabedoria, vai vir sobre você uma sabedoria, vai vir sobre você uma estratégia, vai vir sobre você algo da parte de Deus para te direcionar debaixo da vontade dele. A oração em línguas traz revelações do coração de Deus. Tiago 1:17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, no momento em que você está orando em línguas, começa a descer sobre você revelações do coração de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para poder orar e Deus começa a falar algo com você no seu coração e você fala assim, não, isso é loucura, não, eu acho que não é isso. Mas você sabe que vem da parte de Deus porque você estava ali no exato momento conectado com Ele na oração em línguas. Então Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar livro, Deus vai te dar coisas, chaves espirituais, até mesmo para aquela batalha, para aquela situação que você está passando na sua casa, porque você está ali no momento com Ele. Então Deus vai te trazer revelação no coração dele. Às vezes, dependendo, né, da sua entrega em Deus, Deus vai te revelar coisas que nem é da terra, realmente é do céu. Então, a oração em línguas, ela traz revelação de Deus mesmo. A oração em línguas te deixa mais sensível ao Espírito Santo. 1 João 4,13, que diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado seu Espírito. Então a palavra nos ensina o quê? Que no momento em que a gente está orando em línguas, a gente fica mais sensível à voz de Deus, porque nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Assim, naquele momento, é como se o coração de Deus está aqui e o seu coração está aqui. E é uma fundição, eu acho que fala, né? Uma fundição, ao qual os dois se unem no exato momento. O seu espírito se une com o Espírito de Deus e é uma conexão direta. Então, você fica bem mais sensível à voz do Espírito Santo. Agora, a gente vai entrar no dom de interpretação de línguas. Glória a Deus. Dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas é uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, que permite a alguém compreender e transmitir o significado de uma mensagem falada em línguas espirituais para edificação, exortação e consolação da igreja. Diferença entre interpretação e tradução. Interpretação é sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo e transmite o significado geral de uma mensagem em línguas espirituais, sem necessidade de ser literal. Ou seja, a interpretação de línguas não é uma tradução. Eu vou falar xarabaxorecandaramanai e vou traduzir. Não é uma tradução, é uma interpretação. É diferente a tradução para a interpretação. Exemplo, alguém fala em línguas e o intérprete revela o sentido espiritual para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, do 27 ao 28, fala sobre isso. Tradução. A tradução é humana, baseada no conhecimento de idiomas e converte uma mensagem de um idioma para o outro de forma literal e precisa. Ou seja, eu falo português, alguém aqui fala inglês. Então, vai ter a tradução. Agora, a interpretação é diferente, vem do céu para a terra. Ou seja, por mais que eu falo que é batata, se Deus falou que é arroz, é arroz. Então, não é aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. É aquilo que Deus quer falar. Referência. A outra, operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Significado. O dom de interpretação de línguas é listado como uma das manifestações do Espírito Santo, destinado a complementar o dom de línguas, permitindo que a mensagem seja compreendida. Ou seja, o dom de interpretação de línguas, ele vem para complementar o dom de variedade de línguas. Ele vem para poder trazer um entendimento para aquele lugar, para aquelas pessoas, através do dom de interpretação. Referência. Por isso, quem fala em línguas, ora para que também possa interpretá-las. 1 Coríntios 14, 13. Paulo incentiva aqueles que falam em línguas a buscar também um dom de interpretação, para que a mensagem em línguas seja útil à congregação. Ou seja, você pode buscar o dom de variedade de línguas só para você, para edificação pessoal. Mas o ideal seria você pedir a interpretação, o dom de interpretação junto. Por quê? Porque se Deus quiser te usar no meio da tua igreja, se você for em um lugar e uma pessoa começa a falar em línguas, você vai interpretar aquilo que a pessoa está falando e você vai fluir nos dois dons. Entende? Então, é ideal você ter os dois dons. Paulo diz assim, gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetize. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que as interprete para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, 5. Ou seja, Paulo está dizendo, o ideal
é você pedir o dom de profetizar, porque profetizar edifica, né, mais do que é maior do que o dom de interpretação, do que o dom de variedade de línguas. Mas se vocês querem os dons de variedade de línguas, peça também o de edificação de interpretação para edificar a igreja. Por isso que é bom ter os dois dons, né? Paulo também era uma das pessoas que mais orava em línguas. Ele fala, ele fala, se eu não me engano, não existe outra pessoa que ore mais em línguas do que eu. Porque Paulo era uma pessoa que orava muito em línguas. Tanto que Paulo era uma pessoa que ele não falava, mas se você for ler e for estudar, ele era um dos apóstolos que tinha arrebatamento de espírito, que tinha visões e que tinha sonhos de revelação de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma conexão profunda em Deus, porque ele orava muito em línguas. E também ele buscava ali por Deus, né? Ele queria ali a glória de Deus. A interpretação de línguas é necessária para que a mensagem tenha valor coletivo e edifique a igreja. Por isso que é ideal você ter o dom de revelação, o dom de interpretação de línguas. Se alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou no máximo 3, e que fale um de cada vez, e alguém interprete, mas se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Por isso que tem igreja, né, que todo mundo começa a falar em línguas, um fala de um lado, outro fala do outro, não sei o quê. Mas às vezes é para edificação pessoal. Mas Paulo está falando aqui, por exemplo, se uma pessoa começa a marchar no meio da igreja, querendo trazer uma mensagem de Deus, e ela não tem a interpretação, o ideal é que todos fiquem calados nesse momento e tenham um intérprete naquele momento ali para poder interpretar a mensagem. Se naquele momento que aquela pessoa sente que Deus tem uma mensagem para a igreja, mas não consegue interpretar e também não tem um intérprete, então é melhor que ela fique calada, porque se ela só falar em língua, as pessoas não vão entender. É isso que Paulo estava querendo explicar aqui. Igual ele fala, ó, agora, irmãos, se eu for visitá-los falando em línguas, em que lhes serei útil, a menos que leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou palavra de instrução. 1 Coríntios 14, 6. A interpretação é importante para que as línguas tragam conhecimento, profecia e instruções claras à congregação. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá quem está entre os não instruídos dizer o amém? E a essa ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas ao outro não edifica. 1 Coríntios 14, 16. Sem a interpretação, as mensagens em línguas não podem edificar ou envolver a congregação, mesmo que elas sejam legítimas. É o que eu estou falando com vocês. Por mais que Deus quer falar, por mais que Deus está ali usando aquela pessoa, né, em línguas para poder trazer uma mensagem para o povo, se ela não sabe interpretar ou se não tem um intérprete, não tem como edificar a igreja. Não tem por que ela ficar ali falando em línguas e levantando a voz e marchando ali no meio da igreja. Precisa ter um intérprete ou ela precisa trazer a mensagem clara e edificadora ali para a igreja. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer neles para trazer edificação para a igreja. 1 Coríntios 14, 12. A interpretação de línguas é uma maneira de usar os dons espirituais para edificar a igreja, como disse, né? Qual o propósito do dom de interpretação de línguas? Edificação coletiva. Você está num lugar, Deus começa a falar em línguas ali com a pessoa, e a outra começa a interpretar, isso vai edificar a igreja. Pessoas que não acreditam nos dons vão começar a acreditar. Então traz palavras de consolo, exortação, fortalece, corrige e confronta a igreja. Traz uma glorificação a Deus. O propósito do dom de interpretação é para glorificar o nome de Deus. Transmite louvores, orações ou cânticos dirigidos a Deus, permitindo que todos participem. Manutenção da ordem no culto. Garante que o uso de línguas espirituais seja compreensivo e produtivo, evitando confusão. Revelação da vontade de Deus. Comunica instruções ou direcionamentos divinos à congregação. Confirmação do mover do Espírito Santo. Demonstra que Deus está agindo sobrenaturalmente, validando o uso das línguas. Sinal para os incrédulos. Quando interpretado, pode servir como evidência sobrenatural do poder de Deus para os não crentes.
Edificação individual em casos específicos, quando quem fala em línguas também interpreta, edifica tanto a si mesmo contra os outros, igual eu falo e às vezes eu consigo interpretar aquilo que eu estou falando para mim mesmo. Então isso traz uma edificação pessoal e também traz uma edificação pessoal sobre a igreja. Aqui a gente está fazendo muito isso, né? De um ora e o outro interpreta, um ora e o outro interpreta, para a gente fluir mais no dom de interpretação. Fortalecimento da fé da congregação. A interpretação confirma a ação de Deus e encoraja os crentes, fortalecendo a sua fé coletiva. Intercessão direcionada. Revela as áreas específicas para a intercessão, alinhando as orações à vontade de Deus. Preparação para a direção profética. Pode preparar a congregação para receber profecias ou instruções mais específicas de Deus. Então, o dom de interpretação de línguas, ele traz uma manifestação da glória de Deus. Né? Ele também, o dom de interpretação de línguas, ele pode vir, igual já aconteceu comigo, dele vir, descer como se fosse um rolo assim, né? Eu esqueci, um pergaminho com várias escritas celestiais e eu consegui, pelo dom de interpretação de línguas, não pelo ouvir, mas por ver e por ler, eu interpretar aquilo que está escrito naquele pergaminho. Então, ele também traz isso através de símbolos, decifrar o significado espiritual de objetos ou imagem. Lá em Daniel e Zacarias fala sobre sonhos. Normalmente, quando você sonha com números, quando você sonha com palavras hebraicas ou com algo do tipo, através do dom de interpretação de línguas, você consegue interpretar aquele dali, né? Compreender mensagens reveladas durante o sono. José e Daniel falam sobre isso. Visões, interpretar revelações visuais de Deus. Ezequiel e João também falam sobre isso. Quando você tem uma visão de algo, através do dom de interpretação, você também consegue interpretar ou entender o significado daquilo dali. Eventos, entender o significado espiritual de acontecimentos históricos ou sobrenaturais, sobre Jesus e Moisés. No meio da história tem algo ali que você não entendeu. Tem algo ali que você lê, Jesus foi crucificado na cruz. E naquele momento ele falou, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Amém. Quem não tem o dom de interpretação também, ele vai falar amém, glória a Deus. Mas quem tem, consegue entender o significado mais profundo sobre aquilo dali, o que realmente aconteceu ali. Então Deus traz uma revelação mais profunda da palavra. Parábolas. Explica narrativas simbólicas com verdades espirituais. Jesus também fala sobre isso e Natan também fala sobre isso. Profecias, discernir mensagens proféticas e as suas aplicações. Daniel e João falam sobre isso, que também é uma manifestação de interpretação através do discernimento espiritual. Metáforas e alegorias, decifrar figuras de linguagem com significados espirituais. Lá em Paulo e Gálatas fala sobre sinais e prodígios, discernir o significado espiritual de milagres e manifestações sobrenaturais. Revelação direta, receber interpretação direta do Espírito Santo. Lá em Pedro e Atos 10 fala sobre também. Então, essas são as manifestações da interpretação através do discernimento espiritual, que também anda junto com o dom de interpretação em línguas. Esse é um pouco do estudo que eu trouxe para vocês, né, da oração, a importância da oração em línguas. Vou mandar o PDF para vocês lá, né? E também sobre a interpretação, como que é bom, tanto o dom de interpretação quanto o dom de oração em línguas. Muitas pessoas não compreendem hoje a importância de orar em línguas, mas existe algo profundo, muito profundo na oração em línguas, a qual você recebe poder, a qual você manifesta, começa a ativar milagres, a qual você começa oração de intercessão, de guerra. Então você vai começar a compreender que não é simplesmente orar em línguas. Realmente existem significados mais profundos durante a sua oração em línguas. Eu achei engraçado que no sábado a gente deu esse mesmo estudo para as crianças. Na verdade, um pouco mais simplificado, né? Mas para as crianças da igreja ali, entre 7 no máximo 12 anos, eu acho que o máximo tem 12 anos. Mas as meninas ali começou a orar em línguas e a gente foi explicando para elas, né, o que estava acontecendo, né? Na verdade, eu estava ali e os pastores estavam mais distantes, eu estava dando essa aula para elas. E elas ficaram tão animadas ali, e todas, uma começou a orar pela outra, que eu coloquei, né, agora um vai orar pelo outro, em línguas,
e vai começar a sentir a glória de Deus aí. Deixei um de frente pro outro ali na cadeira orando, expliquei a importância do relacionamento com o Espírito Santo. E aí elas começaram a orar, e a glória de Deus começou a invadir o lugar. Daqui a pouco ela, tia, o que vai te falar alguma coisa? Eu falei, o quê? Na hora que eu comecei a orar, que eu tava orando por ele, eu senti uma mão quente assim no meu ombro. Eu falei, eita glória! Aí a outra pessoa falou assim, eu também senti duas pessoas aqui do meu lado, mas quando eu olhei não tinha ninguém. Aí a outra também sentiu. Então elas começaram a falar, a gente vai até publicar, né, no Instagram da igreja, o testemunho delas, de tão profundo que foi. Aí elas ficaram tão animadas ali de estar orando em línguas, todas elas começaram a orar em línguas, e a gente colocou um fundo, né, um fundo de chofar ali de pé, e aí a gente começou a orar em línguas ali na roda, chamamos os pastores, começamos a orar ali em línguas na roda, e foi criando uma frequência espiritual muito profunda, onde a glória de Deus estava muito densa, muito, muito profunda, né, e todas elas orando em línguas. E agora elas querem aprender mais dos dons, agora elas querem fluir mais porque elas sentiram e elas viram manifestar a glória de Deus. Então a oração em línguas é algo poderoso, é algo que mexe com o mundo espiritual, é algo que traz um mover profético sobre a sua vida. Quando você está orando em línguas, você simplesmente não está ali só falando com Deus, você está criando um milagre, você está ativando a fé, você está edificando o seu espírito, você está descendo sobre você sabedoria, está descendo sobre você várias outras coisas. Então, por isso que a importância do dom de variedade de línguas e do dom da interpretação de línguas, eu especifiquei aqui, né? Destrinchei um pouco para vocês. Qualquer dúvida, eu quero que vocês me perguntem aí que a gente vai conversando agora. Pode levantar a mão quem quer perguntar alguma coisa. Um de cada vez para não dar para não dar confusão, né? Um de cada vez, é muita gente querendo falar. Ninguém quer falar, não? Glória a Deus. Então, gente, ninguém tem uma dúvida, uma pergunta, alguma coisa que ficou sem entender? Bora Alice, bora alguém. Como ativar esse dom? Então, a ativação desse dom vem através de imposições de mãos de alguém que já é ativado nesse dom, através da sua busca com Deus, jejum e oração. Você vai orar e vai jejuar e falar, Deus, eu quero esse dom até que você tenha esse dom. E também, igual eu falei, eu acho que você não estava lá no início, às vezes a pessoa já tem esse dom dentro dela, mas ela não consegue ativar esse dom pro lado de fora. Então você tem que buscar entender quais são os bloqueios, se foi algum trauma do passado, se foi alguma coisa que está impedindo de você acessar. Igual tem pessoas que eu conheço que oram em línguas dormindo o tempo todo, mas não consegue orar quando está ali acordado. O espírito dela ora por ela. Então ela não consegue, né? Como o espírito da gente não dorme, ele fica ativado, ela consegue durante a madrugada quando ela está orando. Ela fala, né, que às vezes ela acorda falando em línguas, mas quando ela vai orar, ela não consegue orar. Então precisa ter essa ativação através de jejum, através de oração, pedindo a Deus, através do desejo mesmo de ter a manifestação do Espírito Santo e buscar ali alguém que já esteja ativado para poder te ativar também. Quais são os bloqueios? Pode ser um trauma do passado na infância, pode ser algum bloqueio, por exemplo, acontece muito dos pais falar, quando a criança está pequena, né? Você inventa muita história, você fala demais, ou que